Olá, vencedores! Deus abençoe a todos poderosamente. Eu quero falar um pouco sobre aliança, sobre lealdade e sobre propósito. Entenda, meus amados, que o Senhor nos chamou para uma aliança, um elo sem fim, um elo eterno. E quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de lealdade, nós estamos falando de propósito, de princípios. E é necessário que todo aquele que deseja estar verdadeiramente mergulhado em um relacionamento íntimo e profundo com Deus, ele tenha aliança, ele seja leal a esta aliança, ele tenha um propósito de vida voltado para esta aliança a qual ele fez com o Senhor. Mas nós entendemos que muitas vezes o homem, sendo falho, fraco e pecador, a qual erra por intermédio de palavras, pensamentos, obras, atitudes, muitas vezes ele tem dificuldade para viver a aliança e para viver também o seu propósito, ou viver no centro da vontade de Deus, viver o propósito ao qual o Senhor separou para ele, ao qual o Senhor o chamou. E a palavra vai dizer que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para concretizá-la. Mas entenda, meus amados, que muitas vezes nós permitimos que o medo, a falta de coragem, ela nos domine a tal ponto que nós nos acovardamos no meio do caminho e nós não seguimos aquilo que o Senhor nos chamou. Muitas vezes colocamos os nossos olhos somente no problema, somente naquilo que está dando errado e tiramos os olhos das promessas que o Senhor nos fez. Entenda que quando nós falamos de aliança, quando nós falamos de lealdade, nós estamos falando de uma qualidade humana onde nós somos fiéis, leais, honramos as alianças e caminhamos dentro de um propósito para um objetivo a qual na presença de Deus nos conduz à eternidade. Mas quando nós falamos de lealdade, nós devemos falar também aqui da nossa vida, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, do nosso ambiente de convívio, do nosso dia a dia, onde muitas vezes o ser humano ele tem a capacidade de decepcionar ao outro, enganando, traindo, mentindo, permitindo que tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus o domine. Mas é necessário que nós venhamos permitir que os frutos do Espírito Santo fluam na nossa vida de forma poderosa e não permitindo que aquilo que é mal nos domine. Então, você que vive na fé realmente, você que tem propósito em Deus, você não vive mais no engano. Você não é uma árvore superficial, você não é plantado na superfície que qualquer vento contrário te derruba, qualquer um que te puxar te arranca, não. Você é árvore de raízes profundas. Então logo eu compreendo que aquele que é leal, aquele que tem princípio, aquele que compreende sobre aliança, ele verdadeiramente tem raízes profundas em seu relacionamento com Deus, tem raízes profundas na sua vida, raízes profundas nos seus propósitos, nos seus planos, nos seus projetos, e ele coloca Deus como centro de tudo isso na sua vida. Mas pessoas que não querem viver o propósito, elas são rasas. Sim, elas começam e não terminam, elas não têm propósito, elas são mentirosas, enganam, não conseguem ser constantes naquilo para qual o Senhor as chamou. O Senhor quer que nós sejamos constantes nos nossos propósitos, que nós sejamos constantes em busca da realização dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Eu sempre falo muito no altar e é uma coisa que eu trago muito para o meu coração, é que quando nós colocamos os nossos planos e projetos nas mãos do Senhor e consagramos tudo o que nós temos a Deus, verdadeiramente nós vamos viver promessa. Nós vamos ver a nossa fé, ela se materializar diante dos nossos olhos, né? O que é a fé? É a certeza, é a convicção que aquilo que existe dentro do meu coração, Deus vai trazer à existência, Deus vai materializar diante dos meus olhos. E tudo isso depende de uma aliança. Não é verdade? Quando nós vemos um casal que vai até o altar e eles trocam aliança, eles fazem votos de lealdade, de aliança, de propósito, eles declaram ali o seu amor, a sua lealdade um ao outro e fazem uma aliança, um elo eterno, um elo sem fim, onde ambos se tornam
uma só carne. E quando nós falamos da Igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro e nós temos uma aliança com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que se entregou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para gerar eternidade no homem. Logo eu entendo que essa aliança ela é perfeita. Essa aliança se traduz na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então entenda que o Senhor te chamou para ter uma aliança com Ele. O Senhor te chamou para viver propósito, para viver promessas. Então, eu quero trazer para você algo de Deus falando sobre isso. Então, como eu havia dito, muitas vezes o medo, ele nos domina. Muitas vezes nós permitimos que a falta de coragem, a falta de ousadia em Deus nos faça viver muitas vezes uma vida superficial. E quando nós temos atitude de fé, é interessante que quando nós falamos disso, o Senhor ele traz ao meu coração algo. Nós sempre falamos com as pessoas, olha, busque a Deus. Nós sempre falamos com as pessoas, olha, cultue ao Senhor, participe, frequente. E as pessoas pensam que nós falamos isso simplesmente para que elas estejam ali no ambiente de culto. Mas é muito maior que isso, é muito mais profundo que isso. É necessário que tenhamos vida com Deus para que o Senhor também se achegue a nós. E quando o Senhor ele se achega, Ele traz tudo o que Ele tem sobre nossa vida. Tudo que Deus tem em si nos alcança quando nós temos um relacionamento com Ele. Mas muitas vezes nós estamos ocupados demais. Muitas vezes nós estamos ocupados com a correria do dia a dia, com as nossas preocupações, com os nossos traumas, com o nosso passado, com tudo aquilo que tira a nossa força, que tira o nosso foco diante de Deus. E muitas vezes nós vemos as pessoas brincarem com aquilo que é tão sério, com aquilo que é tão profundo e perfeito de Deus, para nossas vidas. Então, meus amados, muitas vezes nós permitimos que isso nos domine. Nós permitimos que o medo domine a nossa vida e nos impeça de viver a promessa. Muitas vezes nós permitimos que a falta de coragem domine a nossa vida. Falta de conhecimento, buscar conhecimento de Deus, é isso. Crescer no conhecimento e na graça. Mas muitas vezes você vive simplesmente daquilo que você ouve. E não daquilo que você medita, daquilo que você lê, do conhecimento que você busca. Você se alimenta simplesmente daquilo que te dão. E você nunca sabe qual é a fonte do alimento que estão te dando. Então é necessário que você busque o conhecimento de Deus, busque a verdade, busque se aprofundar na verdade de Deus. Entenda, meus amados, que muitas vezes nós não temos discernimento, não é verdade? É necessário discernir o propósito que Deus tem na nossa vida. É necessário discernir a importância da aliança. É necessário discernir e buscar conhecer e se aprofundar no centro da vontade de Deus e no propósito dele para a nossa vida. Você já se perguntou qual que é o seu propósito espiritual? Você já se perguntou qual que é o seu chamado espiritual? Qual que é o propósito espiritual, ministerial para a sua vida? Você já se perguntou qual que é o seu propósito profissional? Para aquilo que você ama fazer, aquilo que você realmente gosta, aquilo que você quer dedicar a sua vida, o seu tempo, o que você realmente ama fazer. Qual é o seu propósito profissional? Qual que é o seu propósito dentro do seu lar, da sua família, no seu casamento? Qual que é o teu propósito? Qual que é o nível da sua aliança, da sua profundidade em tudo isso? Você já sabe. É necessário que tenhamos discernimento, não é verdade? Quando nós falamos de discernimento, muitas vezes as pessoas só ligam somente às coisas espirituais. Não é verdade? Olha, eu preciso discernir isso ou aquilo, porque eu preciso ser espiritual, porque eu preciso discernir o mal, eu preciso discernir os dons, eu preciso discernir o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. E nós falamos de discernimento e levamos o discernimento somente para o ângulo espiritual, quando nós precisamos de discernimento de Deus em todas as áreas da nossa vida. É necessário ter discernimento e conduzir todas as áreas da nossa vida com sabedoria em Deus, para que possamos viver a plenitude da vontade de Deus, para que possamos viver milagres e promessas, viver maravilhas de Deus na nossa vida.
É necessário uma entrega verdadeira. É necessário mergulhar verdadeiramente nas águas do Espírito de Deus. É necessário viver tudo aquilo que o Senhor, Ele quer que você viva de forma íntima e profunda. Não é somente mergulhar os pés. Não é somente molhar os pés, mas mergulhar totalmente no centro da vontade de Deus para a nossa vida. E outra coisa mais, olha isso. Falta de visão, falta de disponibilidade e falta de tempo. Nós queremos receber milagres, mas não temos tempo para aquele que opera milagres na nossa vida. Nós queremos ser curados das nossas enfermidades, do corpo, da alma, do espírito, no emocional. Queremos ser purificados, sarados, lavados. Mas ouça bem, nós não temos tempo para Deus. Nós queremos curas, mas não temos tempo para o médico dos médicos. Queremos que as nossas causas sejam resolvidas, mas não temos tempo para advogado dos advogados, juiz dos juízes. Nós não temos tempo para ele, nós não temos tempo para relacionar, para falar com ele, para colocar diante do Senhor as nossas causas, para colocar diante do Senhor as nossas necessidades. E logo eu compreendo que se o leproso ele quer ser curado da sua lepra, é necessário ele falar, olha, eu sou leproso. E ele expor a sua lepra e falar, eu preciso ser purificado. É necessário que o cego ele chegue e fale, olha, eu quero ter visão, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. Mas muitas vezes nós nos perdemos dentro disso. Nós não temos tempo, nós não temos visão, nós não temos disponibilidade para Deus, nós não temos disponibilidade para viver a aliança, para viver o propósito e para desfrutar da promessa. Ouça bem isso, meu amado. Porque começa no início da aliança, sim. Sem aliança não tem propósito. Sem aliança e sem propósito não vive a promessa. Coloca isso na sua cabeça, coloca isso dentro do seu coração. É necessário que você tenha aliança com Deus, para que Deus te dê visão, para que Deus seja o seu norte, para que Deus te dê discernimento para conduzir a sua vida e todas as áreas da sua vida. Então vamos lá. Olha, e muitas vezes nos falta ouvir e obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Falta obediência, não é verdade? Deus nos chamou para uma vida de santidade, uma vida de separação. Porque aquele que se santifica, separa-se para Deus. Aquilo que é santo é separado. Então o Senhor nos chamou para viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Não é uma vida de terno e gravata, não é uma vida de saia. É uma vida de santidade, uma vida de separação. Separar-se para Deus, comunhão, intimidade, aliança com Deus. Entenda que quando nós temos uma aliança com Deus, obedecer não é um sacrifício. Obedecer não é um sacrifício. Obedecer é um prazer, é uma alegria. Então, quando nós temos aliança verdadeira com Deus, nós obedecemos porque somos gratos. Nós obedecemos porque temos prazer em estar em intimidade, em comunhão com Deus. É bom olhar para o céu e saber que existe um Deus poderoso, um Deus zeloso, que está cuidando da sua vida nos mínimos detalhes, que você é grato a Ele, você obedece a Ele por alegria, por prazer. Então é necessário obediência, é necessário santidade, é necessário estar disposto a viver as promessas de Deus. E outra coisa, meus amados, falando de obediência, eu só invisto naquilo que eu acredito, não é verdade? Nós só investimos naquilo que acreditamos. E eu te pergunto, por que você não investe no reino de Deus? Por que você não investe nas promessas que Deus te fez? Por que você não investe o seu tempo, a sua vida, a sua família? Por que você não investe a sua vida financeira? Por que você não investe tudo o que você tem em Deus? Eu só invisto naquilo que eu acredito. Então por que você não ora mais? Por que você não se consagra mais? Não consegue mais para os cultos? O culto talvez se tornou um ambiente indiferente para você, o lugar de culto. Ou a casa do Senhor se tornou um ambiente indiferente para você.
Talvez você se tornou insensível à voz de Deus a tal ponto que você está indiferente ao culto, você está indiferente à adoração, você está indiferente à tua igreja, aos teus líderes, você está indiferente à sua vida, você está indiferente a tudo. Por quê? Porque você perdeu a sensibilidade ao Espírito de Deus. Você não está mais sensível à voz do Senhor. Você endureceu o teu coração a tal ponto que você agora não quer mais viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Cuidado, meu amado. Cuidado. Você não é quente, você não é frio. O que acontece? Muitas vezes nós somos vomitados da boca de Deus. É pesado isso. Vomitar-te-ei da minha boca. Então toma cuidado com isso, meus amados. Eu só invisto naquilo que eu acredito. Então as pessoas vêm muitas vezes e dão desculpas para Deus. Dão desculpa para líderes, dão desculpa para seus chefes, dão desculpa para suas empresas, dão desculpa até mesmo para a sua própria vida, para não ter uma aliança, para não ter propósito, para não ter uma vida de discernimento, uma vida aplicada, uma vida que verdadeiramente está disposta a viver a promessa de Deus, a viver no centro da vontade de Deus. Então, volto a repetir, nós só investimos naquilo que nós acreditamos, não é verdade? E muitas vezes nos falta também o domínio próprio, não é verdade? Nós não sabemos lidar com as nossas emoções e muitas vezes somos conduzidos pelos nossos impulsos, não é verdade? Somos conduzidos aí pelos nossos impulsos, onde não conseguimos mais dominar, né? O nosso eu, dominar as nossas vontades, as nossas emoções, nossos desejos pecaminosos, os nossos desejos carnais, a concupiscência carnal, o desejo incontrolado da carne. Então muitas vezes falta o domínio próprio, né, que se traduz sobre o equilíbrio, não é isso? Então muitas vezes nos perdemos na falta de domínio próprio. Não dominamos mais as nossas emoções, somos dominados pela ansiedade, pela preocupação, pelos traumas, pelos medos, somos dominados por tudo que nos fazem mal e esquecemos de nos humilharmos debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor para que Ele nos socorra, não é verdade? Assim como o povo estava escravizado no Egito. E Deus falou, olha, se o meu povo que está lá no Egito se lembrar que eu sou Deus, se humilhar debaixo das minhas potentes mãos, me clamar, lembrar que eu sou Deus, eu vou me posicionar, eu vou me colocar de pé e vou livrar o meu povo do Egito, vou salvar o meu povo, vou levar eles a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel. Olha isso. Olha a profundidade disso, meus amados. Olha como o Senhor quer falar com você de forma poderosa, de forma tremenda. Como eu desejaria de verdade que as pessoas tivessem o desejo de ouvir isso que eu estou falando aqui, que eu estou ministrando. Às vezes as pessoas abrem o vídeo e passam 30 segundos e não vê nada, não ouvem a mensagem, mas a minha parte está sendo feita. Então, amados, é isso. Falta de domínio próprio, falta de dedicação, falta de preparo, né? Muitas vezes nós queremos estar prontos, mas não nos dedicamos a conhecer, a crescer, a nos aplicar naquilo que nós queremos crescer. Então é necessário isso, meus amados. Outra coisa, falta de compromisso, falta de amor, falta de doar-se, falta de generosidade. Como isso é importante, né? A Bíblia vai dizer que tudo vai passar, mas que o amor ele vai permanecer por toda a eternidade. O amor é o único que permanece. Os dons espirituais passam, tudo passa, porém o amor, ele permanece, não é verdade? Então é necessário que tenhamos amor, que venhamos fluir o amor de Deus, que possamos transmitir o amor de Deus e que possamos fazer a diferença através desse amor, conduzindo pessoas, transformando vidas, ganhando almas, sendo verdadeiramente alguém que está fazendo a vontade de Deus e está assim compartilhando o amor de Cristo Jesus. Agora eu quero
falar dentro disso, ouça bem, amados, eu estou falando de aliança, estou falando de lealdade, estou falando de propósito, e tudo isso se encaixa dentro do que eu estou falando. Então vamos lá, olha. Muitas vezes nós nos decepcionamos, não é verdade? Nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com líderes, sejam líderes religiosos, sejam nossos líderes profissionais. Muitas vezes nos decepcionamos com amigos, com familiares. E como eu disse no início, as pessoas elas têm a habilidade de decepcionar umas às outras. Mas eu peço em Cristo Jesus que você abra o teu coração a tal ponto que você consiga liberar o perdão. E que você consiga ter uma vida plena e uma aliança verdadeira e profunda com Deus. Não é verdade? E deixando de lado tudo aquilo que te feriu, deixando de lado tudo aquilo que te machucou, né? Tudo aquilo que de alguma forma tirou a sua paz, tirou a sua alegria. Talvez alguém te feriu a tal ponto que você se retirou, talvez você fechou as portas para muitas coisas na sua vida. Talvez você viveu tantas decepções, tantas frustrações, que o teu passado ele é um passado presente, porque você não consegue superar isso. Mas eu quero ser boca de Deus na sua vida, dentro de um pouco disso que eu estou falando, porque aquele que te chamou, ele vai cumprir aquilo que ele tem a fazer na sua vida. Independente de quem te feriu, de quem te machucou, de quem te traiu, de quem te decepcionou, Deus continua sendo Deus. Nós não podemos deixar que decepções com os líderes, decepções com pessoas, coisas terríveis que acontecem, paralisem o plano e o projeto de Deus na nossa vida. Amém? Então deixa eu continuar aqui com vocês um pouco mais disso que eu estou falando. Muitas vezes, amados, nos falta o ânimo, né? E quando eu falo de ânimo, eu tenho que relatar para você que ânimo significa a vida de Deus em nós. Tende bom ânimo, seja vivo. Desperte para viver o melhor de Deus. No mundo, como Jesus Cristo, nosso Salvador, nos disse, nós passaríamos por turbulências, por aflições, por adversidades, mas que deveríamos ter constantemente bom ânimo para continuar na nossa vocação, para o nosso propósito. Então peça ao Senhor que te dê sabedoria, peça ao Senhor que te dê discernimento, que te dê entendimento, que revele o seu poder, a sua grandeza sobre a sua vida, para que você possa superar e continuar no centro da vontade dele em todas as áreas da sua vida. Então, meus amados, eu quero falar também um pouco sobre o comodismo, não é? Falta de desprendimento, falta de renúncia, falta de poder, falta de ética, falta de libertação, falta de disciplina, acepção de pessoa, falta de coerência. Olha, tudo isso, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a pessoa ela não faz a renúncia, porque para viver a vontade de Deus é necessário renunciar. É necessário tomar a sua cruz, assumir o seu chamado e seguir a Jesus. Então eu preciso renunciar às minhas vontades. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, meu amado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não a vivo mais na carne, mas a vivo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio os meus desejos, eu renuncio os prazeres que o mundo me oferece, eu renuncio tudo aquilo que me distancia do centro da vontade de Deus, para que eu possa viver a promessa, para que eu possa viver a aliança, para que eu possa seguir dentro do meu propósito, para que eu possa combater o bom combate, para que eu possa estar revestido
das armaduras de Deus, das armaduras celestiais. E muitas vezes nos falta poder, não é verdade? Porque não oramos mais. Não sabemos mais o que é um jejum, o que é oração na madrugada, o que é um estudo aprofundado da Bíblia, o que é um momento devocional para com Deus. Nós não sabemos mais o que é isso, igreja. Nós não sabemos mais o que é isso, povo de Deus. Então, para que você viva uma aliança plena e verdadeira, uma aliança absoluta em Deus, é necessário você voltar para a oração. É necessário você voltar a ter poder. É necessário você ter disciplina, ter foco. Muitas vezes nós queremos viver coisas grandiosas, mas somos indisciplinados. Nós somos inconstantes. Começamos e não terminamos o que nós começamos. Deixamos as coisas pelo meio do caminho. E quem começa e não termina vive fracasso. Quem começa e não termina é envergonhado. A Bíblia vai dizer que aquele que começa uma obra e deixa ela pelo meio do caminho é motivo de zombaria. Então, comece e termine o que você começou. Seja dedicado naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Seja disciplinado na vontade de Deus, naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você quer viver milagre, você quer ser usado por Deus, você quer viver propósito, mas muitas vezes você está aí, entregue às suas vontades. Entregues aí a tudo que o mundo oferece, mas não quer viver a promessa, não quer viver o milagre. Então, meus amados, é isso. Propósito. Aliança, lealdade e propósito. Abra o seu coração para viver o melhor de Deus. E quando eu falo viver o melhor de Deus, eu não estou falando de você viver a opinião de fulano, de ciclano, ou que alguém disse ao teu respeito, que o teu líder, o teu amigo, o teu vizinho, o teu familiar falou de você. Não. É você viver o propósito de Deus para a sua vida. Você viver no centro da vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor. É como Jesus, quando ele orava. E ele falou: Senhor, no momento de angústia, sentimento de morte, Pai, se possível for, passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. É sempre necessário que nós venhamos priorizar a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas o coração do homem é falho e enganoso. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas são caminhos de morte, caminhos de fracasso, caminhos de decepção, de vergonha, de escândalo. Então, cuidado, guarda o teu coração, permanece no centro da vontade de Deus e seja leal, seja fiel, tenha aliança, mas aliança verdadeira, aliança verdadeira. Meus amados, hoje é um tempo, nós estamos vivendo hoje em dia um tempo onde as pessoas não são mais leais, onde elas não compreendem o que é uma aliança, elas não sabem o que é propósito, e por isso vivem uma vida superficial, uma vida miserável, uma fé fraca, sem poder, sem unção, sem autoridade e sem nada. Por quê? Porque estão vivendo de forma superficial. Entenda, não estão mais no ambiente de culto, não são mais aliançados, não tem propósito, não tem mais vida de oração, não tem mais consagração e vivem fracos. Por quê? Porque estão aceitando serem escravos desse tempo covarde, desse tempo miserável que nós estamos vivendo, aonde os homens se entregaram, são amantes de si mesmos e as ofertas do mundo estão aí, Você olha para a esquerda, para a direita, a tua porta, a oferta está aí. A oferta para o pecado, para as aventuras, para o erro, para estar longe de Deus. Satanás tem agido ferozmente contra as vidas, contra as famílias, contra as igrejas. E desperta, ó tu que dormes, porque o Senhor está te chamando para uma aliança. O Senhor está te chamando para viver um novo tempo. E para viver esse tempo é necessário ter aliança, é necessário ser leal, ser fiel. É necessário ter propósito, ser disciplinado, ter foco naquilo que o Senhor te chamou. Não se perca, pois quando o Filho do Homem vier, por acaso encontrará fé na terra? Pois bem, meu amado, volte para a aliança, volte para a lealdade, volte para a fidelidade,
O Senhor, todavia, permanece fiel, mas o homem é quem escolhe os seus caminhos. Então o homem vai ser condenado não pelo pecado que cometeu, não pela sua fraqueza, pelas suas limitações, mas o homem será condenado pelo perdão que ele rejeitou. Então volta para a aliança, volta para a presença, volta para a casa do Pai. Que o Senhor continue falando poderosamente ao teu coração. Que o Espírito Santo te conduza, te dê discernimento e entendimento e revele a ti a sua grandeza. Que Deus te abençoe. Desejo desde já para você um mês de milagre, um mês de resposta. Que os céus, o bom tesouro do Deus vivo, esteja aberto sobre a sua vida e que o Espírito Santo esteja e permaneça contigo no nome de Jesus. Fique na paz e obrigado pela atenção.